Olá, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade e nutrição. Vou esperar a Nath entrar. A Nath é minha convidada, Natália Nunes, minha amiga nutricionista. Boa noite, Lilinha. Deixa eu fixar aqui o tema de hoje. Esperando todos entrarem, esperando a Nath entrar. É um tema que foi muito pedido, né? Muito solicitado. E a Nath vem falando muito sobre esse tema nas redes sociais. Então foi uma proposta que eu a convidei e ela aceitou. E é isso. Espero que vocês gostem, que se tiverem dúvidas também possam tirar aqui conosco, possam participar, porque a gente faz a live para vocês, para que a gente aumente cada vez mais a nossa capacidade de conhecimento. Oi, Rafa, boa noite. Boa noite, tia Luzia. Boa noite, Bujos. Boa noite, Livinha. Boa noite, Dona Graça. Daqui a pouquinho ela entra. E aí, se vocês tiverem dúvidas, gente, também podem estar colocando aqui. Que a gente vai respondendo no decorrer da live. Deixa eu ver se ela já entrou. Vou chamar aqui. Enviei aqui a solicitação. Tá todo mundo me ouvindo? Tá direitinho? Boa noite, mãe. Boa noite, Alana. Aguardando a Nath aceitar. Oi, Renatinha. Boa noite, Alice. Germânia. Oi, Nath. Oi, Dani, tudo bom? Tudo, amiga? Como é que você Como é que você tá? tá? Tô bem, e você? Graças a Deus. Ai, que bom, estão ouvindo a gente. Estão ouvindo a Nath Sim, também, né? Perfeito. Eu tô ouvindo perfeitamente. eu também tô te escutando bem, tô só ajeitando aqui, mas acho que tá bom, né? Tá ótimo. Então, amiga, vamos iniciar, né? Eu vou começar me apresentando e depois eu peço para você se apresentar e aí Tá, a já. gente começa o nosso bate-papo sobre ansiedade, pode ser? Pode sim, estou Então, pronta. pronto. Eu sou a Daniela Fiorini, para quem não me conhece, sou nutricionista. Eu e a Nath, a gente estudou juntas, né, amiga, na faculdade e Na fizemos também uma faculdade. pós-graduação. Sou formada em nutrição pela Unifor e depois eu fiz a pós-nutrição clínica funcional, fiz a de nutrição vegetariana e a da concepção à adolescência. Atendo todos os públicos, né? E também agora estou enveredando para essa área aí da materna infantil, o público vegetariano, né? E também atendo onívoros, né? Algumas pessoas perguntam, mas Dani, só atende vegetariano? Não, também atendo onívoros e aquelas pessoas que estão em transição, né? E agora a minha convidada especial, a Nath, vai se apresentar e aí depois a gente começa o bate-papo sobre ansiedade. Gente, boa noite. Primeiro de tudo, adorei o convite.
A Dani tá Legal. arrasando esses Ah, dias, né? Esses meses, eu acho, amiga. Já fazendo lives. E eu sou Natália Nunes, nutricionista. Eu e a Dani, como ela falou, estudamos juntas, né, na universidade, na Unifol. E depois a gente seguiu essa linha da nutrição funcional, que é uma linha realmente assim que eu vejo que a gente é muito apaixonado, que a gente gosta muito, que a gente põe em prática, né? Pratica no nosso dia a dia. verdade. E a ansiedade, assim, é um tema super atual, né? Quem não já sentiu nos dias que nós estamos vivendo, né? No momento que a gente vive, pelo menos alguma vez na vida, né? Verdade, amiga. E E aí é isso, separei um material bom, fiz aqui um roteiro breve, prático, de como a gente pode aliar o que a gente come, né, na melhora da Uhum. ansiedade, no combate à ansiedade, e é isso. Amiga, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi esse tema, assim que eu pensei nele, né, e eu via pessoas pedindo para a gente falar a respeito, eu pensei em ti justamente porque eu vi que nas redes sociais tu estava bombando esse assunto. E aí a minha dúvida, né, lógico, deve ter vários motivos, dentre eles pessoais e os profissionais, né? Mas eu queria saber, assim, por que tu levou muito esse tema nas tuas redes sociais, em publicações, em vídeos, né? Formas de fugir, né, da ansiedade. O que é que te levou a abordar esse tema? Exatamente pelo que eu sentia na pele, Dan. Realmente, assim, você estudar sobre ansiedade, você ler sobre ansiedade, você ouvir pacientes falarem que são ansiosos é diferente de quando você sente, né? Verdade. E aí, em meio a essa pandemia, a esse turbilhão de notícias ruins, né, que a gente está exposto diariamente, e ainda tendo que dar conta de todos os outros afazeres que a gente tem, né? E Sim. aí foi quando me vieram os primeiros sintomas que eu não conseguia diagnosticar, porque de Uhum. fato o diagnóstico é dado pelo médico, né? Sim. E aí foi quando eu comecei a sentir palpitações, foi quando eu comecei a sentir ânsia de vômito, e foi quando eu me pegava acordada na madrugada, acordada assim, tipo coisa que Uhum. não acontecia comigo. E aí eu acordava na madrugada e perdi o sono. Eu me lembro que teve uma vez que eu acordei, era tipo por volta de 2 da manhã, só fui conseguir dormir 4, né? Uhum. E aí eu disse assim, bom, isso tem alguma coisa já normal, isso não tá legal, não é normal, não é a minha rotina, né? Não faz parte assim do meu padrão de sono, do Uhum. meu padrão de vida. E aí, graças a Deus, eu já me encontrava na terapia. Por isso que eu Ótimo. falo sempre da importância da psicoterapia, né? Que é a terapia com o psicólogo, né? Quando a Uhum. gente fala de ansiedade, de qualquer transtorno, né, mental, psíquico, muitas vezes é necessário a equipe multidisciplinar, né? A equipe Uhum. interdisciplinar. O Uhum. psicólogo, às vezes, quando se faz necessário, também o psiquiatra. E eu já Isso. me encontrava em terapia, já tinha 6 meses, né? Mas eu estava em terapia por outras demandas, né? Uhum. Demandas pessoais mesmo, minha. Mas aí calhou, né, de vir esse auge da pandemia, né, depois das festas de final de ano. E aí eu Uhum. comecei a compartilhar com ela que eu estava sentindo esses sintomas e ela falou assim: esses sintomas são clássicos de ansiedade, Natália. A Uhum. minha psicóloga, né? Então, Uhum. assim, o fato de eu já estar de eu já me encontrar na terapia realmente ajudou muito, porque ela soube me direcionar, ela soube me guiar, né, Uhum. para um caminho que, graças a Deus, eu não precisei de medicação, né? Eu uni as técnicas que ela utiliza na psicoterapia, o mindfulness, né, que é a técnica de atenção plena que eu reservei aqui um tempinho para a gente falar sobre isso. E Ótimo. fui atrás de ler e estudar mais uma vez essa questão da nutrição, né? A relação direta que a nutrição pode ter com a ansiedade. E aí foi quando eu Perfeito. comecei a me suplementar com probióticos, com cepas mais específicas para o meu caso, né? Foi Uhum. quando
Eu aumentei a dosagem do magnésio que eu utilizava, enfim. E aí outras técnicas, assim, outras coisas que a importantes gente que vai a gente vai abordar. falar. Ótimo. Mas, de Amiga, fato, o que então, me levou muito foi isso. perfeito, porque aí tu sentiu na pele, aí foi buscar cada vez mais conhecimento. Eu sempre falo muito isso aqui, que o conhecimento, ele deixa a gente mais segura, né? Em qualquer área, eu acho. Seja na vida profissional ou seja na vida pessoal mesmo. E aí, como tu foi buscar conhecimento para tentar melhorar esse quadro, eu achei super interessante quando eu vi as suas postagens, assim, a Nath está estudando muito esse assunto, então acho que é super bacana convidá-la para falar a respeito, né? E muito obrigada por você ter aceitado. Oh, obrigado eu. Mas, de fato, o conhecimento é um caminho sem volta, né? É, Quando você sabe o que lhe faz mal e o que lhe faz bem, é muito mais fácil de você contornar os obstáculos, né? sim. É realmente assim, o conhecimento é um caminho sem volta. Também é uma frase que eu aplico muito no meu dia a dia. Muito bom. Então, amiga, vamos falar aqui. O que é a ansiedade, né? Vamos começar Pronto. do início mesmo. O que Isso. seria a ansiedade e quais seriam os sintomas para você, assim, como tu fez, né? Tipo assim, ops, algo tá errado, né? Isso, pronto. Primeiro é necessário expor, gente, que a ansiedade é um diagnóstico que quem dá esse diagnóstico, né, de ansiedade é um médico, né? Uhum. Claro que outros profissionais da área de saúde, por leitura, por conhecimento ou por experiência, acabam, digamos assim, tendo um pouco de propriedade para falar sobre, né, como está Uhum. sendo o meu caso. Mas, assim, a ansiedade, primeiro de tudo, são o quê? São desequilíbrios de neurotransmissores, né? São desequilíbrios químicos que acontecem no nosso cérebro, né? Os desequilíbrios mais comuns, ocorre uma queda de serotonina e uma queda também uma queda de serotonina e uma queda de, desculpa, uma queda de serotonina e uma queda de GABA, que são Uhum. dois neurotransmissores do bem-estar. E ocorre também um aumento, ocorre a queda de serotonina e de GABA e um aumento de glutamato e de norepinefrina, que são dois neurotransmissores do bem-estar, mas que quando em excesso, eles acabam prejudicando o nosso bem-estar, principalmente mental, né? Isso, porque são mais excitatórios, aí não deixa a São gente mais relaxar, né, excitatórios, amiga? exatamente. Tanto o glutamato, né, como a norepinefrina. E aí, assim, a Perfeito. gente pode falar, a gente vai falar sobre no que a alimentação pode ajudar, mas eu também acho importante a gente falar sobre sintomas, né? Uhum. Como identificar que sintomas são da ansiedade, né? Uhum. Palpitações geralmente são sintomas de ansiedade, ânsia de vômito, a insônia, que foi exatamente o que eu apontei aqui, né? Uhum. O fato de você também perder um pouco do apetite, isso é um sintoma de ansiedade. Não Uhum. ter apetite para fazer as refeições como comumente você costumava ter, né? Uhum. O fato também de você sentir um vazio no estômago, né? Mesmo esse estômago estando preenchido, também são sintomas de ansiedade. E a Aquela gente, angústia, amiga, também, né? no Tipo, peito, no peito, né? Uma certa isso, angústia, uma coisa meio sufocante, né? né? Que Que muitas tem pessoas relatam muitas de pessoas relatam, exato. verdade. A angústia também é bem presente, né? E realmente é muito comum, muitas pessoas relatam, né? Então, assim, esses Uhum. são os sintomas clássicos. A angústia, assim, o que me veio à cabeça agora foi exatamente do aperto no peito, né? Que muitas pessoas relatam isso, eu sinto um aperto no peito, né? É exatamente Isso, essa angústia ao qual a gente se refere, né? E aí, exato. esses sintomas são sintomas muito clássicos. É claro que quando a gente fala de ansiedade, existe uma relação muito direta com a nutrição, no sentido de todo mundo que procura o nutricionista procura para fazer o quê? Uma dieta, né? Só que Uhum. a palavra dieta, ela já traz uma certa ansiedade para o ser humano, né? Exato. Já traz Porque a uma palavra angústia, né, já amiga? traz uma angústia, isso. Porque a palavra dieta, assim, você lembra clássica, as pessoas lembram, né? Uhum. Classicamente do quê? Da restrição alimentar, Restrição. né?
eu não Isso, vou poder comer isso, não vou poder comer aquilo, né? Não vou ter que isso. me privar disso, vou ter que me privar daquilo, né? E a Uhum. gente sabe que com todas as demandas do dia a dia, né? O fato de você ser mulher, ser esposa, ser profissional, ser mãe, né? Enfim, todas as demandas que todas nós reunimos, e também homens, claro, por que não falar deles? E todas essas demandas já causam uma certa ansiedade, né? Até porque Sim, a gente vive num ambiente muito ansiogênico. As pessoas, as empresas, né, os grandes líderes, chefes de empresa querem resultados para ontem, né? Não querem isso, resultados para hoje. E assim exato. é também um pouco dos pacientes que nos procuram, querem resultados para ontem, né? Se houvesse uma pílula mágica, muitas pessoas comprariam, né? E tomaria Sim, para ter resultados tão promissores e tão rápidos, né? Ao invés exato. de realmente se dedicar e mudar os hábitos alimentares, né? Então, Isso. assim, quando a gente fala de nutrição em relação à ansiedade, é muito importante que você procure uma alimentação, um plano alimentar equilibrado e individualizado, baseado nas suas necessidades, focado nos seus horários, né, no seu programa de dia a dia, né, nas suas Na sua necessidades, rotina, na sua né? rotina, nas Nas suas suas necessidades preferências, nutricionais, exato. nas suas preferências, exatamente. É bem melhor você procurar um profissional que te acompanhe, que te auxilie nesse planejamento equilibrado e individualizado do que seguir padrões de dieta, como tem na Sim. internet, como muita gente acaba pegando dicas da dieta da amiga, né? Ou Isso, mesmo enveredando por esse lado é ruim, mas também enveredando pelo lado da restrição também é muito ruim, da restrição alimentar, né? Então, isso. assim, uma coisa que eu queria também falar aqui, né, é que a ansiedade em si, ela pode prejudicar muito tanto a conquista quanto a manutenção de hábitos saudáveis, né? Então, a gente realmente Uhum. precisa virar uma chavezinha, né, na nossa cabeça, no sentido, assim, de procurar o nutricionista, tendo como objetivo a mudança de hábitos alimentares, né? A mudança Uhum. do comportamento alimentar. Porque a Isso, ansiedade, de certa forma, ela sempre vai existir, mas a gente precisa aprender a lidar com ela, né? O segredo é você lidar com ela, e para lidar é o que eu acho que a gente já deixou aqui bem claro. A importância da equipe multidisciplinar. O isso. nutricionista, né, o psicólogo, quanto necessário, o médico psiquiatra, o educador físico, porque a atividade física está dentro Ajuda. uma das formas, né, de Uhum. liberar a ansiedade, de auxiliar no contexto da ansiedade, né? Até por E conta desses neurotransmissores, como você falou no início, né, amiga? isso, a atividade física, ela aumenta a produção de serotonina dentro do nosso sistema nervoso central, né? Uhum. E aí, já comentei aqui, né, que fazer dieta é uma grande fonte de ansiedade, então a gente não pode buscar o fazer dieta, a gente precisa Uhum. realmente buscar um estilo de vida saudável, né? Isso. Um estilo de vida. Amiga, assim, é só um parênteses aqui, e que isso requer tempo, né? E como a maioria das pessoas buscam as coisas para ontem, às vezes não se sentem tão satisfeitos com o decorrer, com o caminho, né? Querem alcançar logo aquilo, e isso gera cada vez mais ansiedade, cada Isso. vez mais angústia. Então, assim, o fato de você quando a gente fala de reeducar a alimentação, né, procurar buscar hábitos saudáveis, alimentares, isso requer tempo. Não é do dia para a noite. É assim, você passou não sei quantos anos da sua vida consumindo daquele jeito, aqueles alimentos. Não é do dia para a noite que você vai mudar. Então, é um trabalho mesmo de formiguinha, né, Nath? Formiguinha, né? É tempo, né? São conquistas que a gente, ao longo dessa A jornada, consistência, exatamente. né? E algo que eu também acho importante a gente pontuar aqui é que o que eu vejo muito no consultório, pessoas que aderem à prática de pular refeições ou Uhum. mesmo de jejuar, Hum, achando que isso vai acelerar, né, os resultados, achando que isso vai trazer resultados de forma mais rápida, quando na verdade isso gera uma grande demanda de ansiedade. Se você for verdade. parar para pensar, né, muitas vezes o paciente, quando procura nutricionista, ele ainda não tem
bem definido o que é a fome física e o que é a fome emocional, né? Verdade, Então, é amiga. um pouco arriscado você deixar para comer só na hora que você está com fome. Porque muitas vezes nessa hora que você está com fome, você vai unir a fome com a vontade de comer, que é o apetite, né? E aí Uhum. você acaba consumindo um número maior de calorias, né? Que no emagrecimento, se esse for o seu objetivo, o que precisa haver é um déficit de calorias, um déficit energético, né? Sim, Mas claro que tudo isso, assim, muito bem programado, muito bem individualizado, né? Enfim, muito bem pontuado, né? exato. Mas, e outra coisa, assim, que eu também acho importante, né, trazer para cá, essa questão, assim, do pular refeições, se parece um pouco com a restrição que a gente estava comentando. Muitas vezes o paciente diz assim: eu vou começar a dieta, eu não posso comer isso, né? Eu não posso comer aquilo. E o que eu sempre falo é: não é que você não pode, é que talvez você não deva comer com a frequência que você comia antes, né? Sim. Existe até um livro muito bacana que fala sobre isso, que eu até coloquei aqui para a gente falar. Eu acredito que a Dani conhece. É um livro que tem como título, gente, Tudo Posso, mas nem Mas nem tudo me tudo me convém. convém, da É, Gisela Savioli, adoro. Da doutora Gisela Savioli, né? Maravilhosa. E é exatamente o título, né? Assim, tudo É, posso, mas nem tudo me convém, né? Então, é. assim, esses comportamentos restritivos, né, de forma exagerada, porque a restrição, ela passa a ideia do exagero, só que é um exagero, na verdade, assim, parecem palavras contrárias, mas o que eu tô querendo dizer é que a restrição, ela traz aquele exagero na sua cabeça, na cabeça do paciente, de que ele realmente não pode comer chocolate, que ele não pode comer nenhuma sobremesa, de que ele não pode comer Uhum. nenhuma torta, né? Enfim, salgada, né? Só que, na verdade, a restrição, ela leva à compulsão, porque geralmente esses comportamentos de restrição já funcionam assim: o paciente restringe durante um bom tempo saídas com os amigos, né? Restringe Uhum. de, sei lá, de almoçar com a família no domingo, né? Se priva desses momentos que são tão importantes para a nossa saúde mental, né? E aí, Sim, essas privações, quando ele vem a consumir esses alimentos que são ditos como não, como proibidos, ele exagera na quantidade. é. E aí, esse comportamento de compulsão traz o que? A frustração. Que Traz a vem em frustração. conjunto com a angústia, aí vira aquela Isso, bola de neve, é o neve, ciclo, né? né? E aí você tem um comportamento de compulsão alimentar, porque a compulsão alimentar em si, ela é um transtorno alimentar, Sim. né? Mas a compulsão alimentar são pouquíssimas, assim, são poucas pessoas que têm. Geralmente, a grande massa da população tem mais o comportamento de compulsão alimentar, que são atitudes esporádicas, né? São comportamentos Uhum. pontuais, né? Sim. Digamos, eu fiquei triste, né? Enfim, tô de luto, terminei um relacionamento, e aí estou tendo mais aquela vontade de comer doce ali pontualmente. Mas É o que muitos psicoterapeutas falam do comer transtornado. Não necessariamente é o diagnóstico, né, de compulsão isso, alimentar, mas é algum sentimento que te levou a comer daquela forma. É como se você fosse afogar suas mágoas na comida, né? isso. Só que a comida, ela vai servir, ela deve ser uma fonte de prazer para a gente, mas ela não deve ser a única fonte de prazer, na verdade. Exato, Porque, de exato, fato, quando ela é a única fonte de prazer, você só foca nela. Você só tem como objetivo sentar e comer, na verdade. exato. Mas a comida, ela tem que ser uma das nossas fontes de prazer, né? E Exato. aí, assim, só pra gente finalizar, de fato, essa restrição, ela gera a compulsão traz a frustração, né? Mais ainda a ansiedade, e fica realmente aquela bola de neve de que você não consegue sustentar o emagrecimento, né? Porque você Uhum. está sempre se restringindo e quando não aguenta mais, vem o comportamento de compulsão, não é verdade? Exato, amiga. Dessa mesma forma, é isso que acontece. E com a pandemia, né, a gente acabou ficando cada vez mais em casa, né, por conta do lockdown. E aí muitas pessoas, por estarem angustiadas, corriam para a comida, né, ou para
enfim, para pedir comida fora, ou então para preparar determinados. Teve até uma moda do bolo, não sei se tu lembra que todo mundo estava fazendo bolo na pandemia. Então, Fizeram até um meme com relação a isso. Não que fazer bolo é ruim, hipótese nenhuma, amo fazer bolo. Mas existem formas que a gente pode melhorar essas preparações, né? verdade, verdade. Oi, Filipinho! Boa noite. Boa noite! A Nath também é mamãe, viu, gente? Tô. Tava aqui conversando com ele antes da gente começar. E aí, eu acho que agora a gente pode focar exatamente assim no que falar, Dani, para reduzir a ansiedade, né? Perfeito. A gente falou o que pode vir atrapalhando, né? Fomentando essa ansiedade, né? Comportamentos que geram realmente a ansiedade. E aí, assim, o que combater? A melhor forma de você combater, voltando um pouco para a nutrição, gente, é planejar suas refeições. É realmente, assim, tentar ter. Na verdade, a gente não tem o controle do nosso dia a dia. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Amanhã à tarde. Mas se a gente conseguir planejar as nossas refeições e tiver sempre ali disponível algum alimento, alguns alimentos que sejam práticos, que sejam saudáveis, a gente não vai conviver com essa angústia de ficar sempre pensando, mas o que eu vou comer agora, né? Mas o que eu posso comer antes do treino, né? O que eu vou jantar? Porque, de fato, se você deixar para se preparar em cima da hora, muitas vezes não dá certo, né? Exato. E aí, nessa de não dar certo, as pessoas acabam recorrendo para alimentos que são mais hiperpalatáveis, que é o caso da pizza, do hambúrguer, para o que a gente tem mais rápido, porque realmente a tecnologia está muito a nosso favor, né? A gente pede uma pizza no iFood com 30, 35 minutos, já chega na sua casa a pizza pronta, né? Da forma como você gostaria de comer, né? Então, assim, o planejamento das refeições e ter sempre algo prático e saudável perto da gente é muito importante. Isso é uma das formas de reduzir a ansiedade, certo, gente? Outra prática que eu também acho importante e aplico no meu dia a dia, o mindfulness. Para quem O que é não que sabe o que seria, é, Nath? Isso. pronto. Para quem não sabe o que é o mindfulness, é a técnica, né? Técnica de atenção plena, que é exatamente quando você está fazendo ali, executando ali uma tarefa, você se dedicar a executar aquilo, né? Eu vejo que a produtividade dos meus pacientes cai bastante, porque eles me falam que estão trabalhando, mas aí responde o WhatsApp, e aí fala com outra pessoa. Só que as demandas que a gente tem no nosso dia a dia realmente são muitas, né? O WhatsApp é uma forma da que a gente se distrai facilmente. Redes sociais também é uma forma que a gente se distrai facilmente. Então, assim, o que eu tenho falado para eles e o que tenho aplicado no meu dia a dia é se dedicar um momento do seu dia para cada atividade que você tem a fazer, né? Se aquele momento, enfim, se no momento X você tiver que passar uma horinha ali com seu filho, né, no tempo de qualidade, se dedique àquilo, né? E aí não fique buscando responder o WhatsApp, olhar redes sociais. Se você está no seu trabalho, né, precisa executar algumas tarefas importantes, também se dedique àquilo. Não misturar coisas, né? Não misturar tarefas, porque isso cai muito nossa produtividade. Sim. E o mindfulness é a técnica de atenção plena, e existe o mindful eating, que é o comer com atenção plena, né? Que eu acho que isso tem mais a ver com o fato da ansiedade no contexto da nutrição. Porque o que é o comer com atenção plena? É de fato você comer saboreando os alimentos, né? Sentindo o cheiro dos alimentos, sentindo a textura dos alimentos, descansando os talheres ali no prato, saboreando, curtindo aquele momento, né? Porque muitas vezes o que a gente vê, principalmente quando a gente tá sei lá, foi almoçar em algum self-service,
ou em alguma praça de alimentação, quando os shoppings eram mais habitados, digamos assim, são pessoas que comem, mas que estão direto olhando a tela do celular, né? Que estão É, respondendo alguma mensagem, que estão falando no celular, né? E esse comportamento perante o alimento é um comportamento tóxico, né? É um sim, comportamento que faz com que a gente não perceba os sinais de fome e saciedade, né? Então você exatamente. termina de comer, mas ainda não se saciou, né? Porque você Isso, comeu, mas a sua cabeça não estava ali naquele momento. Tá tudo ok? travou aqui. Pronto, ó, voltou. Pronto. E aí o que eu estava falando é exatamente isso, que você muitas vezes pode terminar a refeição e não se sentir completamente saciado, né? Uhum. Porque esse comportamento, de fato, atrapalha muito como é que se fala? Os, A os, resposta de saciedade, né? isso, a resposta de fome e saciedade. Então, é muito É. importante a gente também aplicar o mindfulness, né? E o mindful eating, no caso, pensando na nutrição. Uma coisa interessante, Nath, que você falou aí, que os adultos fazem muito isso, né? Isso aí que a gente ia no shopping, vê assim o pessoal comendo e olhando o celular, ou então em casa assistindo jornal na hora da refeição e tal. E uma das coisas que a gente mais tenta bater na tecla hoje em dia com os pais é que desde a introdução alimentar, que eles não façam isso com os filhos, né? Não expor crianças a telas, principalmente na hora das refeições, para não tirarem o foco, né, delas do alimento, Do dali alimento. do levar o alimento à boca, do sentir, né, do sentir tanto o sabor, textura, o paladar, né, tudo, e focar o visual na televisão, no celular. Então, assim, isso que a gente faz quando os pacientes são bebezinhos é ensinando a eles a que quando eles crescerem, vão ter esse controle de centro de saciedade muito melhor do que o nosso, que Nossa, fomos ensinados a comer na frente de alguma tela, né? Alguma ou verdade. televisão ou celular. E o que eu mais vejo, não vou ser hipócrita, na minha casa mesmo, meu marido, na hora de trabalhar, na hora de almoçar, ele não para de trabalhar. É no celular, respondendo cliente e ali almoçando. E aí o que eu vejo, como tu disse, é um comportamento tóxico porque a gente não sabe o que é que está entrando, né, na nossa boca, a gente não sabe o que é que está entrando, e muito menos a gente está conseguindo mastigar o eficiente para mandar a resposta para o nosso cérebro: Verdade. olha, está entrando comida, então daqui a pouco você vai ficar Vai ficar saciado. saciado. Porque é aquela história. O estômago, ele vai avisar para o cérebro que está saciado porque eles se conectam, né? Mas a partir do momento que o nosso cérebro não está focando Isso, naquilo, como que o estômago vai dizer para o cérebro que está saciado, né? exatamente. Então, é uma coisa que nós, adultos, temos que aprender. Porque não digo só do meu marido, não. Eu me incluo também. Muitas vezes, na hora que eu estou me alimentando, é a hora que eu tenho um tempo de focar em alguma coisa. E aí eu vejo assim uma mãe dizendo: ai, meu filho está se engasgando, né? Porque quando a gente atende criança, qualquer coisinha a gente manda mensagem, né? Seja para o pediatra, para o nutricionista materno Isso. infantil. E aí acabo me incluindo nessa também. E aí quando eu olho para eu responder logo, que eu fico logo angustiada, eu quero responder logo, mas eu estou tentando justamente depois das tuas postagens, até que eu observei isso, dar atenção plena, tanto tua, Nath, quanto a da Mari. A Mari também, o Insta dela é maravilhoso. Ela fala muito disso também, do comer com atenção, de você ver o alimento ali não como um inimigo, né? Você tem que ver o alimento a seu favor, seja ele qual for, que não existe Isso. vilão nem mocinho, né, Não, amiga? assim, ser uma fonte de prazer, mas também Isso, ser uma fonte de nutrientes, né? De saúde, né? isso. Então, a gente já mencionou, né, para reduzir a ansiedade, o planejamento das refeições, né? E aí, nesse planejamento, sempre tem um plano B, né, que são alimentos mais práticos,
e saudáveis perto de você, né? A gente já Uhum. mencionou Mindfulness, né? Que é essa técnica de atenção plena. Mencionamos essa questão dos alimentos proibidos, né? Que eles geram ansiedade de fato representam uma tentação, né? Para o nosso Uhum. organismo, né? Pro nosso, aliás, não é nem para o nosso organismo, é para o nosso emocional, né? E aí Uhum. depois, e depois dessa tentação, que muitas vezes, se a gente tiver esses alimentos, tentação em casa, muitas vezes o paciente come, né? É, Come e aí vem aquela sensação de culpa, aquela sensação de frustração e isso. aquela ideia de que tudo foi por água abaixo. Isso é muito comum, E né? se comer aqui por água abaixo, então eu vou esticar logo a baladeira, né? Isso que eu queria Vou, falar agora, vou né? Muitas terminar vezes, né? é, Isso, comi uma pizza na sexta-feira à noite, comi um hambúrguer. Ah, foi tudo por água abaixo. Vou passar o final de semana comendo o que eu quero e na segunda-feira eu retorno. Só que, na verdade, o que as pessoas não fazem é acolher aquela escolha, né? Porque isso. a pizza ou o hambúrguer, ele não foi uma refeição lixo, né? Não foi Não, um chute, como as pessoas falam, né? Não foi um chute no pau da barraca, né? Foi uma escolha, né? E sim, uma escolha que você fez de forma consciente. O que isso. você precisa fazer depois não é compensar as suas escolhas, mas de fato equilibrar as suas escolhas, né? Sim, Então, assim, num contexto de alimentação saudável, a gente pode incluir pizza, a gente pode incluir brigadeiro, a gente pode incluir hambúrguer, né? sim. Só que tudo sendo visto, como eu já falei, né? No contexto do equilíbrio, do bom senso, né? Uhum. E aí eu sempre estou falando pros meus pacientes assim, que você não precisa comer a comida toda, né? A comida a comida assim, o quanto tá ali exposto. Você precisa comer até você se sentir cheio, até você se sentir saciado, né? Uhum. Se a gente parar para refletir sobre essas questões, né? A gente vai amadurecendo aos poucos, né? Essa vai entendendo o que é a fome física e o que é a fome emocional, porque a fome Vai se emocional conhecendo, né, isso, Nath? e é o Conhecendo seu autoconhecimento, corpo. né? Isso, o autoconhecimento, que a gente trabalha muito em terapia, né? Em terapia isso é muito trabalhado, né? É, Por isso que assim, o manejo da ansiedade, ele precisa da nutrição, mas ele também precisa da psicoterapia, né? é. Que é o cuidado, né? Assim, as sessões com o psicólogo, né? O que eu acho interessante quando tu fala assim, comer até ficar saciado, né? E ali parar. É quando você observa crianças. Quando as crianças elas são educadas a comer com qualidade, não adianta. Se elas ficarem saciadas, não adianta você querer colocar a colher na boca, porque elas vão fazer assim, não vão querer de jeito nenhum. Então, assim, eu aprendo muito. Depois que eu virei mãe, eu acho que eu aprendi cada vez mais sobre saciedade com os Eu ia filhos. falar sobre isso agora. Né, Às vezes eu Nath? me pego pensando, às vezes eu me pego perguntando assim pro Felipe, mas você já tá saciado? Às vezes Aí eu me a pego Maju, pensando. aqui em casa, eu faço muito isso, né? Eu deixo ela comer e aí depois ela fala, mamãe, tô satisfeita. Eu falo, você não quer mais, tá satisfeita? Ela, estou satisfeita. Aí pronto. Não é aquela criança que você tem assim, ai, mas vai comer mais. Só mais uma Só mais colherzinha, uma. só mais um pouquinho. Não, a gente não Mas pode nem fazer comer o prato isso. todo, Vamos né? raspar o prato? Vamos Não, raspar o para prato. quê, né? A É, gente não precisa fazer isso. É justamente isso que a gente está tentando desmistificar agora, adultos. Porque isso, a nossa criação foi essa, total. mais uma colherzinha, de não respeitar a nossa saciedade, de comer De na frente raspar o de prato, como telas, você de raspar o disse. prato, É, de comer tudo liquidificado ou mexido, isso, né? verdade. Então, assim, o que eu tô querendo dizer para vocês que tudo tá interligado, gente, desde o nascimento do bebê até quando a gente vai ficar ali velhinho, velhinho, velhinho. Então, assim, eu acho interessante que essa ansiedade hoje que nós adultos sofremos, principalmente com relação à comida, ela vem de origem desde a infância, né, Nath? Então é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito com os nossos pequenos para que eles não sejam adultos
que tenham algum tipo de ansiedade com a comida, né? Isso. Porque já basta a Que ansiedade sofram das dessa outras condição. coisas, né, amiga? Isso, Como você verdade. falou, é ansiedade de trabalho, é tanta informação de trabalho, de vida pessoal e de profissional, né? Verdade. É. E aí, voltando aqui para o que a gente estava falando, ainda na redução da ansiedade, né? A gente falou dos alimentos proibidos. E aí, assim, queria muito reforçar a necessidade da prática de atividade física, né? Como é preciso que as pessoas encontrem uma atividade física prazerosa, né? Que te dê Uhum, prazer. Claro que muitas vezes, às vezes o que o paciente assim, busca, digamos, eu vou falar o caso de uma paciente que eu atendi esses dias, que ela me procurou porque ela queria muito reduzir a celulite. Aí eu falei para ela que a celulite, o tratamento é o quê? A alimentação e a atividade física de força, no caso, musculação. Só que uhum, muitas vezes a musculação, né, o paciente entrar numa academia não é algo que dê prazer para ele, né? E sim, quando a gente fala de ansiedade, de fato a gente precisa buscar o que nos dá prazer, né? Então, assim, reforçar um pouco essa importância de você realmente buscar uma atividade física que te dê prazer, independente de ser um vôlei, um tênis, né, uma dança, enfim, uma uhum. corrida, né, andar de Algo que bicicleta. você goste e você tenha continuidade, né, Nath? Isso, que você consiga dar, que você consiga Dar ser continuidade. consistente, né? Que você Uhum, consiga dar continuidade. Porque é bem melhor que você consiga fazer um pouco todos os dias do que você conseguir fazer, sei lá, 2 vezes na semana e ainda ser contra a tua vontade, né? Você ainda sim. fazer, mas assim, realizar com mau humor, né? Indisposta, né? Brigando com o ódio, como as pessoas falam, né? Vou na Muitas força vezes do ódio, na né, que o força do pessoal ódio, fala. na força do ódio, né? Então, assim, é Uhum. muito importante fazer uma atividade física prazerosa. Outro ponto importante também, que é o que a gente já mencionou aqui, mas eu acho que a gente pode especificar mais, né? É que tirar, assim, um pouco o foco da alimentação, da comida, né? Uhum. Tentar encontrar outras fontes de prazer. Seja, não sei, seja estando com a sua família, né? Seja praticando um hobby que você gosta, assistindo filmes, né? Seja estreitando laços de amizade que você tenha, né? Tudo isso Uhum. são formas que estão fora do contexto da alimentação, mas que melhoram o contexto da ansiedade, né? Sim, E outro ponto também que eu acho importante, lembrando aqui, quando a gente fala de atividade física, é estabelecer metas que são viáveis, né? Muitas vezes o possíveis, né, paciente. Nath? Metas possíveis, metas Isso, praticáveis, né? isso, Que às praticáveis, vezes né? você. E outra coisa que é interessante é a gente também não comparar, né? Não se comparar com o outro. Tentar Fugir de olhar para si, né? comparações. Isso, né? Quando a gente fala de metas viáveis, né? Assim, vou dar aqui um exemplo prático, mas assim, aquela coisa, é se exercitar 30 minutos todos os dias, né? Uhum. Ou então, assim, nem precisa ser todos os dias, mas 30 minutos 3 vezes na semana, né? E aí, de Isso. repente, você vai crescendo essa meta devagar, conforme também sua evolução, né? Sua evolução pessoal, a questão do autoconhecimento, como a gente já conversou. Mas é muito importante a gente não querer resultados assim tão rápidos, né? Porque não são resultados. Imediatistas. Isso, É, não são resultados duradouros, né? O resultado verdade. duradouro é aquele que você conquista diariamente, né? E aí nessa conquista, de fato, envolve muito a questão do autoconhecimento, né? Que é o que a gente falou da terapia, né? Isso. E ajuda Então, tanto, né, Nath? muito, né? Muito. São medidas assim que se vocês colocarem em prática, né, com certeza vão ajudar bastante, né? E aí eu acho que a gente também pode falar aqui um pouco, Dani, da importância da saúde do nosso intestino, né? A conexão Perfeito. cérebro-intestino, né? Hoje a gente sabe que o nosso intestino, ele é habitado por bilhões de micro-organismos, né? Por várias bactérias, né, vírus, fungos. Só que é muito importante que a gente tenha uma população saudável de bactérias a nível intestinal, né, que são as Uhum. bactérias probióticas, né, que são os bifidobactérios, os lactobacilos. Quando a gente tem essa população saudável,
de micro-organismos habitando o nosso intestino, as respostas, né, os comandos para diversos outros órgãos do nosso corpo, como é o caso do cérebro, como você também citou, o estômago, né? Os Uhum. comandos, eles com certeza vão ser otimizados, né? Eles vão ser facilitados, né? Uhum. Então, hoje já é documentado através de estudos que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? A Sim. gente tem mais bactérias lá do que células no nosso corpo, né? E é importante que essas bactérias sejam bactérias que, digamos assim, afetam a atividade do nosso sistema nervoso central de forma Uhum. positiva, né? Sim. Porque nós somos o hospedeiro dessas bactérias, né? Então, é muito importante que essas bactérias que povoam o nosso intestino sejam bactérias do bem, que vão vir da nossa alimentação, né? E vão vir Uhum. também da suplementação com probióticos, né? Ótimo. Na verdade, o que vem da nossa alimentação são os prebióticos, né? Uhum. Prebióticos são substratos que vão servir de comidinha, digamos assim, para Uhum. alimentar essas bactérias probióticas e aí elas vão crescer, né, em Se número, em quantidade, colonizarem, exato. colonizando o intestino e favorecendo a melhora tanto no transtorno de ansiedade como a melhora dos transtornos de humor, no sentido geral, né? Uhum. Então, essa ligação do nosso intestino com o cérebro é realmente mais uma chance terapêutica, né? Uma chance de tratamento, né? No tratamento de distúrbios psiquiátricos, né? Não só de ansiedade, mas também no tratamento de distúrbios do humor, né? É mais Uhum. uma forma de tratamento baseada exatamente na intervenção nutricional, na intervenção do nutricionista, que é Uhum. exatamente o nutricionista ajudar o paciente recomendando probióticos, né, cepas probióticas que são específicas para ansiedade, específicas para cada caso, né, Uhum. recomendando uma alimentação com muitas fibras, porque as fibras são os nutrientes pré-bióticos que a gente comentou agora aqui, né? E essas Uhum. fibras a gente encontra em grande quantidade no que vem da terra, que são frutas, que são legumes, que são verduras, que são raízes, né? Que eu costumo As dizer que são leguminosas. as leguminosas, né? Que são os alimentos que Deus nos deu, né? É isso. E fora o uso de probióticos, né, a recomendação também de prebióticos, o fato de ter uma alimentação direcionada, individualizada, né? Sim. Não adianta de nada a gente sempre pensar na suplementação, né? Eu vejo que hoje probiótico é um termo muito difundido, né? Hoje em dia as pessoas Muito. conseguem encontrar um bom probiótico nas farmácias comuns, né? Você não precisa ter uma prescrição, um receituário. Mas não adianta de nada você fazer a suplementação com probióticos e você não ter uma base alimentar boa, né? Perfeito, Nath, É um você falar investimento que isso. não é um investimento que não vai É, te trazer retorno, né? a suplementação, eu sempre falo, costumo dizer para os pacientes que é a cereja do bolo, né? A base alimentar é comida, né? Então, assim, os suplementos, eles, lógico, vão vir como coadjuvantes para ajudar no tratamento. Isso. Mas, se você não tem uma base alimentar forte, como que a gente vai dar substrato energético para essas bactérias crescerem, né, Nath? Se proliferarem, colonizarem seu intestino, né? Intestino, né? Exatamente. E aí é um pouco de lutar contra a maré, se você só Sim, suplementar, mas não comer bem, né? É um investimento que realmente, assim, não tem nenhum custo-benefício, né? verdade. E aí, então, assim, é muito importante as pessoas terem conhecimento, terem noção dessa relação do nosso intestino com o nosso cérebro, né? E eu acho também legal falar aqui o que a gente sempre estudou na nutrição funcional, que o nosso organismo, ele tá todo conectado, né? Muitas vezes o paciente diz assim, eu vim aqui só com o objetivo de emagrecer. Mas o emagrecimento, ele tem relação com o intestino que não funciona bem, ele pode ter relação com dores articulares, né? Com Ele alteração pode hormonal. com alteração hormonal, ele pode ter relação com, enfim, com problemas de pele, né? Dermatites, Uhum. pode ter relação com Com tanta coisa, alergias, né? né?
com alergias, com tanta coisa que é exatamente esse olhar individualizado, né, através do rastreamento metabólico, que é o que a gente pratica no consultório, que é o que eu pratico, né, no atendimento ao paciente, rastreando individualidades, sensibilidades alimentares, né, que alguns possam vir a ter, para saber o que é bom para cada um comer. Porque, de fato, o que pode ser bom para a Dani, para mim pode ser um veneno. Verdade. E o que pode ser bom para mim, para a Dani pode ser um veneno, né? E Isso. eu acho Então que não vale seguir a dieta do coleguinha ou do vizinho isso, ou, isso, ou de da qualquer pessoa da amiga, família, da né? amiga, É. né? E então, assim, essa é uma relação que precisa ser muito assim, bem estabelecida, né? E outra coisa Isso. que me veio aqui à memória foi falar da questão dos carboidratos, né? Que a estratégia low carb, que é uma estratégia nutricional, é um tipo de dieta, né, com redução de carboidrato, hoje Uhum. também é uma dieta, digamos assim, muito difundida, né? As pessoas, assim, não sei na tua prática, mas eu atendo muita gente que só come ovo e queijo o dia inteiro, Sim. né? E não come frutas, né? Restringe as frutas, né? E só come verdura quando come, né? Muitas vezes quando E olha consome. lá, Muitas vezes quando consome é só uma vez ao dia, no horário do almoço, enfim, né? consomem E muita carne vermelha. muita carne vermelha, né? E aí as pessoas pecam mesmo, acham que o low carb é não ter carboidrato e enveredam mesmo para o caminho da proteína, né? Só que É, quando a gente fala de ansiedade, o carboidrato é um macronutriente que tem tudo a ver com esse contexto, porque ele ajuda na formação de serotonina. E sim, serotonina é o neurotransmissor do quê? Do bem-estar. Né? Então, quando a perfeito. gente fala de ansiedade, nutrição, a gente não pode reduzir muito o carboidrato daqueles pacientes, né? Pelo Uhum. contrário, a gente precisa encorajá-los a comer, mas também se exercitar, né? É. Porque não E uma adianta. coisa interessante, Nath, que eu vejo muito assim, a estratégia low carb, é como o nome diz, é uma estratégia. Ela não é para todo mundo, né? Assim como o jejum não é para todo mundo, assim como uma dieta mais flexível não é para todo mundo. Então, o interessante de você buscar um profissional, nutricionista capacitado, é para você justamente saber qual seria a melhor estratégia para Para você, você. né? Exato. Porque é justamente o que tu disseste agora. Se você tem uma tendência a quadros de mais ansiedade, se você fizer dietas mais restritivas, esse teu quadro de ansiedade pode aguçar, pode piorar, né? Então não é interessante. E outra coisa que eu vejo muito também são pessoas que buscam informações na internet, às vezes são de pessoas que não são profissionais, né? E seguem uma linha que não seria o mais saudável, né? Por exemplo, numa estratégia low carb, a gente pode fazer uma low carb, mas a gente consegue fazer uma low carb com fruta, com Frutas, verduras, com com legumes, certeza. né? Não necessariamente a gente precisa comer somente carne, 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 que é o que a gente vê muito, né? Muito. Carnes e gorduras saturadas em excesso, que é o que Isso. a gente mais Isso. vê nas mídias, né, nas redes sociais. Isso aqui é low carb e high fat, né? As pessoas consumindo grandes quantidades de proteínas, e aí é o que a gente volta a falar aqui do intestino, né, amiga? Excesso por exemplo, de carne vermelha aumenta as bactérias putrefativas, né? Que são bactérias que não é tão interessante você tê-las colonizadas no seu intestino, porque em excesso elas podem gerar quadros inflamatórios e, por consequência, câncer ou alguma síndrome má absortiva, né? Uma síndrome irritável do intestino. Então, assim, é interessante a gente saber dosar, né? É o que a Nath comentou aqui do livro, né? Tudo Isso. posso, mas nem tudo me Mas nem convém. tudo me convém, né? Então, não excluam o carboidrato Não, do por seu dia a favor. dia, né? Se vocês excluírem, vocês vão atrapalhar a passagem do triptofano, né, na barreira cerebral. E o triptofano é uma substância fundamental para a formação da serotonina, né, que é esse neurotransmissor do bem-estar
E que na ansiedade a gente já tem uma queda natural dele, né? Devido a ansiedade realmente ser um desequilíbrio químico, né? Uhum. Então, agora eu acho que a gente pode falar de alimentos, né, que vão aumentar essa quantidade de serotonina no nosso organismo, né? Que Certo. são exatamente alimentos que vão combater a ansiedade, né? São alimentos que vão aumentar a quantidade de serotonina, são alimentos que vão aumentar a quantidade de GABA, né? Quando a gente fala em serotonina, a gente precisa lembrar logo do cacau, né? Só que quando a gente fala do cacau, muitas pessoas já lembram do Do chocolate, chocolate. né? E não é aquele chocolate, né, gorduroso, né, cheio de açúcar, de manteiga, né, que a Uhum. gente encontra em muitos ovos de Páscoa. Quando a gente fala de cacau, é um chocolate pelo menos 70% cacau, né, Dani? Isso. E E aí você pode fazer gradativo, né? Se você consumir antes um chocolate ao leite, é aí isso. começa com 50%, aí É, depois vai para o 70%, depois para o 80%. isso. Aí faz igual a minha avó É. fazia, amava até o de 99%, que até Pra... Ai, o de que 99 eu nunca consegui. eu nunca consegui. Eu dei para mais de uns 100% quando a gente foi para Campos do Jordão. Aí eu comprei um antes, a gente foi do Rio, né, para Campos do Jordão, aí eu comprei o da Ama, que é 100% orgânico, e aí não tinha açúcar, eu fiz com ela os 1.000 dias, então ela não podia consumir chocolate com açúcar. E a gente estava em Campos do Jordão e lá tinha fábrica de chocolate. Aí eu falei, não vou deixar ela longe, assim, da nossa prática, né? O que a gente estava fazendo ali. Claro. Então, a gente estava experimentando o chocolate da região e aí eu dei para ela o chocolate 100%, assim. Mas para o bebê é uma novidade, né? É. Inicialmente faz careta, mas depois eles consomem. Então, assim, Vai. o nosso paladar ele é adaptável Adaptável. É. a E tudo é qualquer um coisa. hábito, né? E o Verdade. fato da criança também ver os pais consumindo, né? Não vale aqui, não vale a gente falar, faça desse, né? Faça o que eu digo, mas não E faça não o que eu faço o que eu faço, faço. né? É, exatamente. Então, assim, o cacau, quando a gente fala do cacau, gente, não necessariamente precisa ser só o chocolate em barra, né? Pode ser também o cacau em pó, que aí dá pra gente utilizar ele numa vitamina, num shake, dá Na pra gente utilizar panqueca. ele isso em receitinhas, né? Tipo do dia a dia, panqueca, bolo. Dá pra gente também utilizar por cima, polvilhado por cima de frutas, né? Mas Isso. sempre pensando que é um cacau, de fato, assim, para você colher os benefícios, precisa ser um cacau 70%, né? Um chocolate com 70% de cacau, né? Uhum. E aí, quando a gente fala também, como eu falei agora, de bater o cacau em uma vitamina, em um shake, os leites e os derivados, eles também são alimentos que podem melhorar e combater a ansiedade. Uhum. Principalmente quando a gente pensa em iogurtes naturais, integrais, que são aqueles iogurtes 2 ingredientes, que hoje em dia tem várias marcas no mercado, né? Tem Uhum. da Nestlé, tem da Itambé, tem Sabor e Vida. Tem mais algum outro? Não lembro de mais O algum outro iogurts, marca. né? O Tem o iogurts iogurte, que também tem é bastante. isso, que o iogurte também é uma opção saudável, né? Então, É. assim, esses iogurtes naturais integrais, né, que tem lactobacilos vivos lá dentro, é, é diferente, gente, de leites fermentados, né? Que são aqueles Yakults, tá? Então, assim, não confundam. Os leites fermentados, eles contêm adição de açúcar e não são opções boas nem para adultos nem para crianças. Mas Uhum. os iogurtes naturais integrais, que possuem o fermento lácteo dentro deles, que é um contexto totalmente diferente, são alimentos bem-vindos quando a gente fala do combate à ansiedade, né? Tanto os iogurtes como queijos brancos. E aí a gente também pode pensar em peixes, em ovos, né? Que precisa estar presente no nosso dia a dia, principalmente pensando no nosso café da manhã, para fornecer uma maior saciedade e evitar aquela fome absurda no final do dia que muitas pessoas têm, né? Aí eu puxo pro lado do vegetarianismo, aí a gente pode incluir pastinhas com leguminosas, tipo Não, hummus, né? Que tem bastante perfeito. triptofano por conta do grão de Do bico. grande Big, já ia falar dele aqui. Nossa Isso, panqueca de aveia, uma aveioca, que também tem bastante triptofano. Aí a gente pode perfeito. puxar pro lado do vegetarianismo. É, é.
com certeza. E aí, assim, tem a banana também, que a gente estava falando da panqueca, né? Então, Isso. tem a Eu acho que banana. assim, a Maju ama, eu falo a panqueca da felicidade. É banana, aveia e cacau. Cacau 100%. Então, assim, misturou tudo, panqueca da felicidade. Porque tem Oh, tanto. Tem três alimentos três que alimentos contém, né, de Nath? verdade. A banana, a aveia e o cacau, né? É, E aí, assim, de leguminosas, não só o grão de bico, né? Mas, assim, os feijões, no sentido geral da coisa, né? tem. Feijão, lentilha, ervilha. As Uhum. sementes também vão ser muito bem-vindas, né? Principalmente pensando na semente de abóbora, que é um super alimento quando a gente fala de ansiedade, né? E hoje em dia você pode encontrar ela temperada, né? Tostadazinha, você compra a granel. Eu gosto muito de utilizar por cima da salada. Tipo, fica É, crocante, né? Fica eu muito amo também. gostoso. Hoje mesmo eu comi, eu faço a sopa ou algum consomé, algum creme, daí eu douro ela e semente de girassol também, duas fontes ótimas de proteína e de zinco para alimentação, não só da alimentação vegetariana, mas de uma forma geral, né? Principalmente por conta da pandemia, que tá, os médicos estão passando aí Muito zinco, né, para a zinco. maioria das pessoas, então é uma ótima opção. E aí eu boto uma pitadinha de sal e coloco por cima da sopa e é o que você disse, fica crocante, né? Fica, Dá né? aquela sensação boa. É tipo uma granola salgada, né? É, Né? E a granola, se for uma granola assim, tipo bem manipulada, né, com uma composição nutricional bacana, por ela ser um cereal integral, assim como é o caso da aveia, ela também entra nos alimentos que combatem a ansiedade, né? uhum, Então assim, a gente já falou sobre peixe, sobre ovos, já falamos sobre o cacau, já falamos sobre a banana, a aveia, né? Outra fonte de alimentar importante são as folhas verdes escuras, né? Tipo uhum. couve-manteiga, rúcula, agrião, espinafre, brócolis, porque tanto elas são fontes de ácido fólico, que contribuem, né, para a transformação do triptofano em serotonina, como também são fontes de magnésio. E o magnésio é um mineral que ele é altamente relaxante. Ele propicia esse relaxamento e esse bem-estar para o nosso organismo, Sim. né? Então, tem as folhas verdes escuras, aí tem as sementes, como a gente já falou. Linhaça e gergelim, eu também acho importante dar um destaque aqui. Pensando também nas oleaginosas no contexto geral, principalmente castanha do Pará, que é uma excelente fonte de magnésio, mas também De sem esquecer selênio também, que ajuda muito de nessa parte de selênio. antioxidante, né, Nath? Isso, isso. Mas também sem esquecer das nozes, né? Das amêndoas, né? E aí, todos esses alimentos que a gente previamente comentou aqui são alimentos que combatem a ansiedade no sentido de aumentar os níveis de serotonina. Mas a gente também precisa aumentar os níveis de GABA na nossa alimentação para combater a ansiedade. E para Uhum. aumentar a GABA, eu indico muito chás, né? Vai Enfim, que- são diversos chás. Olha aí, a Dani já está aplicando. Eu gosto de misturar, Nath. Aqui tava camomila e cidreira. Pronto. O cidreira é um dos indicados para melhora do GABA. Tanto É, cidreira quanto capim-santo, né? Como mulungu. Eu tenho muitos pacientes que são adeptos do mulungu e amam, né? é. Eu tenho Eu pacientes acho que que eu ainda falam. não experimentei ele. Pronto. O ideal é sempre você utilizar as folhas, né? Assim, acho Uhum. importante a gente falar o extrato seco, né? Para fazer o chá. Eu já E tomei também passiflora, melissa, né? tá. Também ajuda bastante, mais relaxante, mais calmante, Passiflora, né? melissa, todos esses, né? Passiflora, melissa, mulungu, o capim-santo, né? Cidreira e também o chá de folha de maracujá. É muito bem-vindo para aumentar o Hum, GABA, né? Melhorar a ótimo ansiedade, saber. até porque o maracujá já é visto como uma fruta calmante, né? A Caterina está perguntando, chá de erva cidreira. Sim, de erva É, cidreira. Ele aumenta GABA e melhora a ansiedade. tamo aqui. Tamo aqui tomando. No chá, né, Dani? Eu já tomei. E aí eu acho que agora a gente pode falar dos alimentos que são gatilhos para a ansiedade, né? Que Perfeito. contribuem para a ansiedade, né? É, Uhum. assim, é muito importante a gente pontuar, como a gente já está fazendo, que a alimentação ela pode ser tanto uma aliada
né, na melhora da ansiedade, né, mas como também ela pode ser algo que vem a piorar o quadro da ansiedade, né? Sim. E aí, quando a gente fala de alimentos que são gatilhos, né, que podem piorar o quadro da ansiedade, sem sombra de dúvida, é o fast food no geral, né? São alimentos que são hiperpalatáveis, né? O consumo exagerado desses alimentos, de fato, não propicia uma boa química dentro do nosso organismo, né? Quiçá prejudicar uma boa química cerebral, né? Então, assim, Uhum. se faz mal para a nossa saúde no geral, também vai fazer mal para o nosso cérebro, né? Sim. E aí, assim, sendo mais específica, é necessário também evitar tanto alimentos ou suplementos à base de cafeína, né? Às vezes o paciente, não sei se já aconteceu contigo, mas assim, eu sou muito ansioso, então eu fico tomando café o dia todo. Mas o café é um alimento que contribui mais ainda para te acelerar, para te deixar ansioso, não é verdade? E aí Sim. a gente precisa, assim, romper um pouco esses Esse maus ciclo. hábitos, esses É. ciclos, exatamente, né? Porque quando a gente fala, assim, de vício em café, a gente aprende muito na nutrição funcional que esse vício do café, quem tem são aquelas pessoas consideradas intoxicadas, de fato, né? É. Mas pensando na cafeína em si, alguns chás também possuem, né, cafeína, principalmente o chá verde e o chá preto. São quantidades bem poucas, né, de cafeína que contém nesses chás, mas como existem algumas pessoas que são muito sensíveis à cafeína, eu acho bem interessante evitar, né? Chá Sim. verde, chá preto, o excesso de café, estipular o consumo de café pelo menos até um horário do dia, né? Eu geralmente costumo indicar não tomar café depois de 3 ou 4 horas da tarde. É, eu coloco também como prazo máximo, assim, até Isso. 3 horas da tarde. Ai, E também uma sugestão, não tomar café perto de grandes refeições, por conta que diminui a absorção de cálcio e de ferro também, né? pronto, isso é bem importante. E aí, o que é muito comum. O paciente ansioso geralmente é aquele paciente que tem muita tendência para o doce, né? É aquele paciente. Geralmente, quando eu atendo um paciente que é ansioso, ele sempre diz assim: eu sou muito ansioso, então assim, eu peco muito no doce, né? Mas o comportamento ansioso, ele de fato tem tudo a ver com essa busca incessante pelo doce. Porque geralmente quando a gente tem essa busca, né, a gente tem uma alimentação rica em açúcar, que causa uma alimentação que causa a hiperglicemia, isso prejudica o nosso cérebro, né, o contexto da ansiedade, porque isso Uhum. aumenta o que? O glutamato. E o glutamato é um neurotransmissor, assim como é a norepinefrina, que prejudica a ansiedade, né? Os níveis altos de glutamato e de norepinefrina no nosso cérebro é que justificam esses desequilíbrios químicos, né? E propiciam a ansiedade. Porque Então, como eles são excitatórios, né, Nath? Quanto mais você isso. consome, mais você vai ativá-los, mais você vai ficar agitada, mais você vai ficar excitada, mais você vai ficar angustiada, mais ansiosa, né? E mais dependente do E açúcar, né? mais dependente. Isso. E aí você come, né, uma refeição rica em açúcar, tem aquele pico de açúcar no sangue, né, aquela hiperglicemia, e aí de Uhum. repente aquela curva que subiu rapidamente também cai Cai rapidamente. rapidamente. E aí quando cai rapidamente, logo em seguida você sente a necessidade maior ainda de buscar o açúcar novamente, né? Isso. Quando, na verdade, a gente precisa ter um hábito alimentar, um padrão alimentar, claro, de consumir alimentos que são fontes de açúcar, porque, de fato, a gente está exposto quase que diariamente, né, a maioria das pessoas, mas tem um equilíbrio no consumo, né? É o comer, exatamente o comer com equilíbrio, né? É o ter Uhum. consciência do que está comendo, é o ter consciência de que aquilo não faz bem para o teu corpo, né? É um gatilho para a ansiedade. E, de fato, tentar diminuir a exposição para esses alimentos e, quando consumir, consumir em pequenas quantidades, na verdade. Uhum. Eu lembro muito que eu estava falando na época da Páscoa, né, para os meus pacientes. Umas 2 ou 3 pacientes me mandaram mensagem dizendo assim: e aí, ovo de Páscoa é liberado, Nutri? E aí, assim, o que eu sempre falo é que é muito melhor você comer um pedacinho de chocolate, lembrando do amargo, todos os dias, né? Do que você comer uma grande quantidade em um só momento.
né? Sim. Isso É traz a busca do equilíbrio, né, Nath? isso, a busca do equilíbrio, né? E aí, outros alimentos que são gatilhos são os alimentos ricos em sódio. E aqui entram vários industrializados, né? Hambúrgueres que são congelados, que a gente encontra prontos, né? Tipo, dessas marcas famosas que tem aí no supermercado, né? Uhum. Outro grande vilão de sódio são aqueles macarrões instantâneos, né? Que mais? Os nuggets, né? Uhum. Empanados no geral, né? Frituras, todo o excesso de sódio vai contribuir de forma negativa para o nosso sistema nervoso central. O excesso de açúcar e o excesso de sódio, né? Uhum. Outro ponto importante é falar sobre um conservante, que é o ácido benzoico ou benzoato de sódio. É um Uhum. conservante que vocês podem sempre ver na lista de ingredientes dos alimentos industrializados que vocês compram, né? Se tem benzoato de sódio ou ácido benzoico, ele é um conservante que promove ainda mais a ansiedade, né, no sistema nervoso central, né, no nosso Uhum. cérebro. E voltando para o que a gente estava falando, a falta de fibras na alimentação, né? Que Uhum. são os prebióticos que a gente estava falando, né? A falta de frutas, a falta de verduras, de legumes, de leguminosas, como a Dani falou, realmente Uhum. são comportamentos alimentares que vão agravar a ansiedade, Exato. né? Assim, mais uma vez, né, Nath, reforçando, não é você comer uma vez determinado alimento que vai causar o ciclo de ansiedade, né, Nath? É a rotina, né? O É o comer que com você frequência. faz, o comer com frequência, o seu hábito diário que vai fazer você ficar cada vez mais ansioso ou não, é esse comer diário, né? A sua base alimentar. Exato. Tem dúvidas aqui, Nath. Meninas, qual a quantidade aceitável de café por dia, no dia, né? A maioria dos estudos, assim, se você for um adulto, né? Não, sem ser lactante, sem ser gestante, certo, gente? A maioria dos estudos, eles falam até 2 xícaras de café por dia, não haver problema. Mas é o que a Nath falou. Dependendo do paciente, talvez não seja interessante ele consumir duas, seja somente uma, né? Então, assim, se seu nível de ansiedade já está muito elevado, e aí você ficar consumindo, né, várias vezes ao dia café, vai piorar, né? Então, assim, Isso. é interessante você ver um momento do dia que você acha que é necessário consumir o café. É. E aí tem algumas pessoas falando aqui que ama café. E aí, gente, a gente volta porque a gente estava falando. O café, ele não é, assim, não deve ser considerado vilão, né? Não é vilão, Mas exato. o consumo de forma racional, né? De forma equilibrada, né? Uhum. E assim, quando a Descobrir. gente fala 2 xícaras de café ao dia, é café puro, né? Sem ser adoçado, nem com açúcar e nem com adoçante. É você sentir realmente o sabor do café. E aí, quando as pessoas falam, mas eu não consigo tomar café sem açúcar, o que é que a gente pode fazer? E aos poucos, desmistificando esse seu paladar. Se você colocava para adoçar uma colher de sopa, depois aí vai reduzindo para uma colher de sobremesa, uma colher de chá, uma colher de café, até retirar por completo, né? Porque o Perfeito. ideal mesmo é a gente fazer isso. Mas foi muito interessante a fala da Lilian, que ela disse que descobrindo que eu mesma tô dando asas para minha ansiedade café e doce. Pois é, Acontece demais isso. né? Mas assim, uma coisa interessante que eu observo também é que em algumas pessoas, eu vejo muito isso depois do almoço. Algumas pessoas têm a vontade de comer a sobremesa. E aí, algumas pessoas depois do almoço tomam um café e passam a vontade de comer, né, a sobremesa. Acontece contigo, Nath, isso no Já. consultório? Algumas pessoas já me comentaram. Já? Ótimo. Porque eu vejo também isso acontecer. É o que eu falo. Se você puder, pelo menos, adiar 1 hora depois do almoço, já vai ajudar para o café não atrapalhar a absorção dos nutrientes do almoço, Nossa. né? Mas se essa prática vai te contribuir a não ter um episódio compulsivo, né?
Então, eu não vejo problema. Outra coisa que é interessante, eu gosto de doce depois do almoço. Não tem problema. A gente pode ver estratégias de doces que seriam considerados de acordo com a sua individualidade, né? Mas aí ele é associado com o café, também em determinado horário do dia, se aquilo ali vai melhorar o seu foco, né? A sua Concentração, né? disposição, também não tem problema. Cada caso é um No caso, caso, né? é E verdade. assim, não é você comer um quadradinho lá do chocolate que vai estimular o seu processo de ansiedade. Não é isso. É você comer uma barra de chocolate, né, Nath? Que vai Verdade. piorar o quadro de E, ansiedade. e aí também, assim, não dormir bem, né? Não ter boas noites de sono, não praticar atividade física, né? Não ter alimentos que sejam fontes de magnésio no teu dia a dia, né? Uhum. Tudo de fato é o contexto, né? Não dá pra gente analisar fatos isolados, né? Tudo de fato é o contexto, É. né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Lembrei da vovó. A minha avó amava chocolate 99%. Só ela mesmo, que eu não conheço. E a Eliane falou, é pra dormir? Eu Sim, acho tia. que era o chá, né? É. E aí, esses chás eu gosto de indicar à tarde, mas que também você pode utilizar para dormir à noite, né? Tipo assim, os chás, no geral, eles vão aumentar o GABA, né? Que é um neurotransmissor importante para a melhora da ansiedade. E aí, assim, quando eu falo de chás no geral, chás de fruta, eu gosto muito de uma marca chamada Tulsi. Tu conhece, Dani? É uma inglesa? Que vende lá na Conheço. Via Nutri, né? Que tem Uhum. várias opções de chás. Tulsi se escreve Tulsi. E aí eles têm chás com, tipo, alguns chás saborizados, com gengibre, Uhum. alguns chás que são específicos para o sono, com aromazinho de lavanda. Enfim, eles têm uma gama, assim, eu tenho vários deles, né, de lá, dessa marca Uhum. Tulsi, que vende numa loja de produto nutricional que se chama Bia Nutri. Mas quando a gente fala de chás para o aumento do GABA, qualquer tipo de chá, chá de capim-santo, de erva cidreira, chá de frutas. Tem um também que eu gosto muito, que é o Ruibos. Não sei se tu Hum, conhece, Dani, né? sim. Tem dessa marca também o Tulsi, né? E para dormir, gosto muito do mulungu, de fato, sou muito fã do mulungu. E como a Dani falou, camomila, melissa, né? Que você falou que É, tem um hábito, né? E eu o de folha de gosto. maracujá. Eu gosto demais. E gosto também de erva doce. Como eu tô na fase de lactação, né? Aí eu tenho que buscar os galactagogos, né? E aí a Exatamente. camomila ajuda, erva doce ajuda. Exatamente. Aí aqui a Ieda, ela falou assim, e quando trabalhamos em escola, criança faz a refeição na escola, saciedade é comer tudo para repassar para a família. É um ponto É, importante, né? Isso é verdade. e aí a gente entra o papel da nutricionista da escola para conversar com os pais que o comer tudo nem sempre é o ideal, né? É. E os próprios pais também terem essa consciência, né? Buscando Isso. alimento nutricional, né? Que é muito É, mais válido a gente lidar com uma criança que senta na mesa, né? Que não busca tela para fazer qualquer refeição, né? Que tem uhum, um comportamento alimentar perante o alimento saudável do que comer tudo. É muito mais saudável a gente ter um comportamento saudável do que sim, raspar o prato, né? sim, verdade. Mas A, isso a de fato, Renatinha falou assim: tem pessoas que nunca pisam na cozinha, né? É verdade. Temos vários. Mas daí a gente faz aquele papel, né? De estimular cada vez mais. Pacientes nossos, né, Nath? A gente estimula, dá receita. eita, isso. E falo da importância de você se arriscar no preparo das suas refeições, né? Porque Exatamente. semana passada eu recebi mensagem de uma paciente, eu sou um zero à esquerda na cozinha, mas gente, eu também era, né? E acho que É, é igual andar de bicicleta, a gente só aprende treinando,
testando, praticando. praticando, na verdade. Exatamente. Aí ela também falou, o grau de ansiedade está bem elevado agora em todo mundo. Realmente, na pandemia piorou muito, né, os casos. E a Socorro perguntou se chocolate prejudica se comer à noite. Não, não prejudica, Não. contanto que seja um chocolate com Uns uma 70%. composição, né, boa, né? Assim, de 70% cacau em diante. Socorro. A Si falou assim, não consigo pular refeições. Bate. Também não consigo Também pular não consigo. refeições. É Não verdade. consigo de jeito nenhum. Fico É, mal-humorada, fico triste, fico irritada. Então, assim, você tem que respeitar o seu corpo. Você tem que saber ouvir o seu corpo. Se você não é, consegue, é porque não é para você pular refeições. é. E a Alana perguntou o que pode estar relacionado à ansiedade quando a pessoa tem fome, mas não consegue comer. Bom, não sei se nós seríamos a melhor pessoa para te responder essa pergunta, mas eu acho, não sei, pensando aqui rapidamente, eu acho que o grau de ansiedade, assim, pode estar tão grande que você tem fome, né? Tipo, você tem a fome física, né? Que é o ruído no estômago, mas o Uhum. grau de ansiedade é tão elevado que, não sei, pode ter também a ânsia de vômito, né? Não sei, e É. você não consegue comer, né? Às vezes é mais tratamento terapêutico, né, Isso, psicológico, do que nutricional, né? Tem isso. casos mesmo de pacientes nossos que a gente já fez todas as ferramentas da nutrição e, e o paciente não consegue evoluir. E aí a conduta ideal é, como a Nath disse, fazer o tratamento com a equipe multi, né? É psicólogo, psiquiatra e nutricionista. Aí a Si falou assim, é verdade, quando faço atividade física, até meu sono melhora, melhora demais. É, de fato, melhora nosso humor, melhora o intestino, melhora É. sono, melhora até o nosso Eu até comportamento. brinco, Nath, com, às vezes falando treinoterapia, porque para mim é um momento, é um momento que assim, quando a gente vira mãe, né, Nath? Então acaba que a gente tem poucos momentos só nossos, né? Ó, nossa, E aí, quando eu faço atividade física, é um desses momentos que é só meu. Então, é um meu, momento de autocuidado. Então, é, eu considero uma parte de terapia também, fazer é exercício. verdade, é Acho verdade, muito né? bom. Não pensando em estética, mas pensando em saúde mesmo, bem-estar físico, mental e social, né? Total, né? Até porque quando a gente cuida da mente, todas as outras coisas tendem a fluir bem, né? É, Mas quando você não cuida, né, tipo, da cabeça, né, das metas, como a gente falou, né, dos objetivos, do autoconhecimento, muitas vezes, assim, outras questões da tua vida não ficam em equilíbrio, né? verdade. Eu sou muito fã da terapia. E a Carol falou, Danielina, maravilhosa. Carol é maravilhosa. Beijo, minha doula. Me ajudou a botar aqui no mundo Maju e Bento. Sou fã demais da Carol. Então é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Dúvida, eu acho que a gente tentou passar o conteúdo da forma mais clara e simples, Isso. né? Foi bem leve, né, amiga? Eu Para gostei um também. tema Tão tão, extenso, assim, tão né? extenso. É, É, mas eu foi acho, ótimo. Agradeço demais você ter aceitado. Agradeço a eu sua também agradeço o participação aqui. convite. Também Muito agradeço demais o obrigada. convite. Comer açaí à noite. A Duarte está Aí perguntando. tem que ver os recheios, os toppings desse açaí. Tem que bater com banana, com leite de castanhas, Sem açúcar, sem xarope. sem açúcar, sem xarope, E sem, aí, sem, enfim, sem alguns outros toppings que são tão ruins, né? sem uns chocolates coloridos que a gente vê por aí, né? Jujuba, Que isso pode piorar o seu né? sono, na verdade, porque todos os Exatamente. alimentos mais açucarados, ricos em corantes, eles vão estimular cada vez mais a tua cabeça a querer ficar acordada, a querer ficar Excitada. ligada, né? É, Excitada.
Então acaba prejudicando o processo de ansiedade. Ele vai te deixar cada vez mais ansioso, É né? E verdade. vai piorar o sono, né? No caso, assim, comer o açaí à noite, é como a Nath disse, vai depender do que você coloca esse açaí. Nesse açaí, né? É. Se você Então bater ele com banana, com leite de castanha, já é outra realidade, né? é verdade. E colocar assim uma granolinha feita com aveia, com Aveia, semente de abóbora, já exatamente. ajuda demais, tanto no, na serotonina quanto no GABA, né, amiga? Exatamente. A Eliane está perguntando sobre remédio para dormir. São clássicos, né? Os indutores do sono. São É. bem clássicos, assim, pelo menos na minha prática de consultório, são bem clássicos. E aí eu costumo dizer que existem formas mais naturais da gente chegar a esse sono, né? Uhum, O uso de alguns fitoterápicos, o uso também de óleo essencial de lavanda, que é extremamente relaxante. Na alimentação, de fato, colocar alimentos no teu dia a dia que possam contribuir para a modulação do cortisol, que é o hormônio do estresse, que a gente não falou dele aqui, porque de uhum, fato, sim, são coisas um pouco diferentes, mas um alimento excelente para a modulação do cortisol é o abacate, né? E quando a gente pensa em consumir o abacate à noite, por que não com um pouquinho de aveia, que vai ser um alimento fonte de magnésio, né? Vai ser um uhum. alimento que vai contribuir para a formação de serotonina, por que não polvilhar um pouquinho de cacau por cima desse abacate, né? E aí existem formas mais naturais a gente conseguir atingir o sono, principalmente fazendo a higiene do sono, né, Dani, que é tão Isso. importante, que é tão fundamental, né, hoje em dia. Diminuir Uhum, a exposição a telas, tanto faz ser tablet, como celular, como computador, como televisão, pelo uhum. menos 1 a 2 horas antes de dormir, né? É, Mas o que eu vejo é assim, tipo, as pessoas querem dormir, aí ficam com o celular e mexe, 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 mexe. Ai, meu Deus, eu quero dormir. Aí fecha o celular, fecha os olhos e quer que o sono venha, venha. assim, né? Só que a gente sabe que essa luz azul, né, do tablet, do celular, do computador, ela atrapalha o funcionamento de uma glândula que chama, se eu não me engano, é glândula pineal, que são glândulas que existem, né, no nosso sistema nervoso, né, e, e que elas contribuem para o sono, se você, digamos assim, nutri-las direitinho, né, mas se Uhum. você tiver essa grande exposição a telas, não vai ajudar, pelo contrário, vai atrapalhar, né. É. Perguntaram se a live vai ficar salva. Vai, gente, vai ficar salva. A gente já vai fazer 1 hora e meia. No instante passa, né, No amiga? instante passa, A né? gente E a e última pergunta é sobre lecitina de soja. se Se ajuda ajuda no no sono sono e e na ansiedade. ansiedade. Eu Eu não desconheço. Também não tenho conhecimento sobre, e aí Uhum. ter um pouco de cuidado, porque a soja é um alimento transgênico, né, aqui no Brasil. Tem um Algumas, pouquinho de cuidado. amiga, tem marcas que não Outras que são, né? são orgânicas, né, É, não ideal transgênicas. é você consumir uma de uma orgânica, não transgênica, né? Bom, eu E- acho que é isso, né, Dan? É, pois, amiga, muito grata pela sua Eu que participação. Gente, vou agradeço o deixar a live convite salva. e vamos combinar outras oportunidades. Vamos sim. Vou deixar aqui salvo. Um beijo, Nath. Beijo na sua família linda. Que Deus lhe abençoe cada vez E um mais. beijo em todos os seus pimpolhos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Foi um Beijo. Tchau, prazer. gente. Tchau, Boa noite. tchau. Obrigada Boa pela noite. participação de todos vocês. Muito obrigada também. Tchau, tchau. Tchau.